Já agradeço por atender ao nosso convite. Boa tarde, doutora Márcia. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, é sempre um prazer participar do programa com vocês. Certo, o prazer é todo nosso, doutora Márcia Umbelino. E aí, doutora Márcia, em relação à saúde, o que é imunidade? Bom, a imunidade a gente pode falar em várias formas, né? A imunidade é que faz a defesa para que a gente não pegue infecções. A imunidade faz com que a gente não tenha células erradas no nosso corpo. A imunidade serve para controlar graus de inflamação. Então, não se pode falar em corpo humano sem que a gente fale da imunidade, né? A pessoa que tem baixa imunidade tem tendência a infecções, a inflamações. E as pessoas que têm uma imunidade muito hiperreativa, doenças autoimunes. Então, a gente não pode ter imunidade nem para mais nem para menos, ela tem que estar equilibrada. Olha, incrível isso. Então, esse negócio de vou aumentar a minha imunidade, aí começa a tomar remédio para isso, remédio para aquilo, aí ela pode correr esse risco também dela ficar desequilibrada, por exemplo, o uso até de alguns medicamentos? Assim, teoricamente sim, né? Mas a gente é muito mais deficiente do que hiperreativo, né? Mas a gente pode sim, a gente tem que ter cuidado com o que a gente faz. Na época da pandemia, se falou muito na reposição de vitamina D para melhorar a imunidade. E logo depois a gente começou a pegar muitas pessoas com hipervitaminose. E aí excesso de vitamina D pode gerar insuficiência renal, paciente para diálise. Então, mesmo que a gente fale de vitaminas, minerais e aminoácidos, a gente tem que ter um controle e um acompanhamento médico. Isso não pode ser feito da nossa cabeça ou só entrando em contato com a internet e achando que sabe se medicar porque não sabe. Com o doutor Google, né? O doutor Google, ele ajuda em muita coisa, mas ele atrapalha em muitas outras, né? Então, assim, pode esclarecer, informar, mas ele não pode prescrever nem medicar, né? Então, a gente tem que pensar que a imunidade é importante a gente melhorar ela, é importante. Como é que nós, leigos, podemos fazer? Dormindo melhor, uma alimentação mais saudável, menos alimentação industrializada, não ingerir bebida alcoólica, evitar tabaco, praticar exercício físico, isso é o que nós leigos podemos fazer. Agora, os médicos, vitamina, mineral, aminoácido, tratar às vezes doenças do psicológico, então processos depressivos pode levar a baixa imunidade, então a gente tem que pensar nisso. Pensar na flora intestinal, nossa microbiota tem que estar boa para uma imunidade estar legal. Então, são múltiplos fatores que podem alterar a nossa imunidade. O fato é que hoje a nossa imunidade está muito ruim. A imunidade que a gente chama de inata, que é a imunidade primeira. Vou lá, bactérias e vírus estão me ameaçando, o sistema imunológico inato vai lá, detecta, identifica o que é e manda a imunidade se formar. Essa imunidade primeira está muito ruim em nós. Então, a gente está pegando infecções que estão ficando mais sérias, tanto virais como bacterianas. Nós estamos pegando infecções, vírus mais bactérias. Os pacientes estão evoluindo de maneira muito grave, formas graves de pneumonia nos dias de hoje. Então é muito oportuno, inclusive, o tema de vocês hoje, porque as doenças respiratórias dependem muito da nossa imunidade, né? E a gente está tendo quadros graves agora nos dias de hoje. Inclusive com doenças que pareciam ter sido até erradicadas já no Brasil, que está de volta, como coqueluche, por exemplo. Coqueluche, sarampo, né? Mas a gente está tendo uma epidemia. Em São Paulo já são 154 casos na semana passada de coqueluche. E isso são os notificados, né? E os pacientes que não foram para o hospital, que não foram detectados. Então, provavelmente esse número é muito maior. Aí tem uma interpretação. A vacina que foi dada nos idosos, que hoje estão idosos, se tem a cobertura por esse tempo todo, pacientes de 90, 80 anos. E pensar que as crianças começaram a se imunizar menos, então as crianças pegam o vírus e as bactérias nas creches, nas escolas, e levam para dentro de casa. E aí infectam os avós, os pais. Então isso está acontecendo também por baixa vacinação das crianças. Então a gente tem que pensar que uma baixa vacinação de crianças pode repercutir na doença de uma sociedade inteira, né? Porque a nossa pirâmide já mudou, já são muitos idosos, né? Não é mais criança, é mais idoso. Então a gente tem que pensar nisso, que a criança pode levar doenças para o paciente mais idoso que está dentro de casa. Com os extremos etários, crianças e idosos, a gente tem que prestar atenção na imunidade. Criança, que a imunidade está se formando, ela não está completamente madura, e os idosos, porque essa imunidade está comprometida, porque está envelhecida, né? Independente do que ela tenha de doença de base, porque um diabético, um hipertenso já tem a imunidade mais comprometida. Um paciente que toma corticóide e uso contínuo tem a imunidade mais comprometida, mas a idade também já é um fator. Certo. Vamos pensar nisso. O que a baixa imunidade faz com o nosso corpo, doutora? Olha, se a gente for pensar como, de uma maneira muito simplória, a baixa imunidade pode levar até ao câncer, né? A imunidade, o sistema imunológico serve para ser um controle de qualidade também das células.
Se eu perco um padrão e passa a se formar um outro padrão, isso de forma muito objetiva e simplória pode gerar um câncer. Então, minha baixa imunidade pode gerar infecções bacterianas, infecções virais, tendência de doenças autoimunes, processos inflamatórios crônicos, que podem levar a doenças neurodegenerativas no futuro. Isso tem tudo a ver com a imunidade. Inclusive, doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, depressão, começam no processo inflamatório. Então, essa mediação inflamatória depende do sistema imunológico. Então, inclusive, para evitar doenças crônicas, nós devemos pensar na inflamação e na imunidade. Hoje em dia não se fala mais em saúde se a gente não falar do sistema imunológico, né? Exatamente. Agora, a senhora falou dos exercícios físicos. A gente sabe que é bom para tudo, né? Mas existe algum específico para a imunidade, por exemplo? Algum tipo de exercício que deve ser preferencial para quem está com a imunidade baixa? Não, aí qualquer exercício físico, né? De força vai gerar cognição, libera algumas substâncias também que são anti-inflamatórias. Mas, a princípio, a gente pensar no exercício como um todo. O sedentarismo é que é o problema. Uma outra coisa que a gente tem que falar é um hormônio chamado cortisol. É um hormônio que ajuda muito na imunidade e na inflamação. Nós, estressados como estamos, temos uma tendência maior no primeiro momento a produzir muito cortisol e depois ele cai. Quando esse cortisol cai, a nossa imunidade cai junto. A capacidade de desinflamar diminui. Então, a gente pensa também que o estresse, para mim, nos dias de hoje, é o fator pior para comprometer a nossa imunidade, é o estresse. Certo, a gente está falando da imunidade baixa. E quando ela está muito alta, o que acontece? Ela pode não identificar as nossas células como sendo nossas mesmas e começar a agredir nossas próprias células. Existe um problema de tireoide, uma tireoidite Hashimoto. É uma doença autoimune da tireoide. Que é o quê? Quando o nosso sistema imunológico perde o padrão e começa a achar que as nossas células da tireoide não são nossas. Então ele começa a reagir, uma hiperreação, e ele destrói as células da tireoide. E muitas vezes altera os hormônios da tireoide. Lúpus, artrite reumatoide, é o mesmo princípio, tá? Certo. Agora, qual é o exame que detecta? Tem algum tipo de exame que detecte que a imunidade está alta ou está baixa? Olha, a gente pode ver pelos leucócitos, a gente pode dosar, se chama complemento, CD3, CD4, CD5, CD8, para ver uma imunidade de uma forma mais abrangente. A gente dosa as interleucinas, a gente dosa o IgG, IgM, IgA. Então, são marcadores para verem processos inflamatórios e a imunidade. Então, tem como o médico dosar, tem como analisar, mas muitas vezes num hemograma simples, o médico já tem bastante indicações ali, se a imunidade está boa ou não. Certo. Agora, a alimentação, claro, a senhora sempre fala, é tudo na vida da gente. Uma boa alimentação é uma forte aliada aí para a nossa imunidade, né, doutora? É o nosso combustível, né? A gente não pode falar num carro se o combustível estiver adulterado porque ele não funciona. O corpo da gente é igual. Se a gente botar alimentos mais saudáveis, menos chance de inflamar, menos chance de ter complicações. Né? O problema, eu estava falando semana passada sobre outro assunto, sobre intestino, mas que cai na mesma situação que a gente agora, que a gente parou de ingerir alimentos com fibra, alimentos que a gente tinha tempo de ir para a cozinha processar, né? Preparar. Então é um outro tipo de alimento. A gente agora tudo é industrializado, então as vitaminas, minerais e aminoácidos que vinham com os alimentos não estão vindo mais. E se vem de maneira sintética. Né? Então, assim, o que a gente está botando para dentro do nosso combustível tem que ser pensado diariamente. Né? Porque, mesmo assim, com uma alimentação boa, muitas vezes a gente tem que suplementar. Você imagina a gente ter uma alimentação muito ruim, né? De baixa quantidade e qualidade ruim. Exatamente. Por exemplo, queda de cabelo, unhas quebradiças ou escamadas, pode ser um sinal de que a pessoa está com a imunidade baixa, por exemplo? Pode, é bastante comum esse tipo de característica de unha, de cabelo, déficit de vitamina B12, déficit de vitamina A, déficit de vitamina D. Não se fala hoje, anemia, né, déficit de ferro, e às vezes a anemia vem por déficit de B12 e ácido fólico, então se eu não tratar B12 e ácido fólico eu não consigo melhorar a anemia. O fato é que muitas vezes a gente quer tratar, por exemplo, depressão, se a gente não joga essa B12 para quase 900 e essa D para 50, 70, você não melhora o processo depressivo. Né? Na imunidade também, eu tenho que estar lá, minha D em 50, 60, minha B12 900, 1000, para ter uma imunidade boa, uma boa resposta. E zinco, selênio, manganês, são minerais importantes também para a imunidade. A coenzima Q10 que a gente usa para ajudar na imunidade está relacionada ao fígado.
Então é importante essas suplementações e pele, unha e cabelo é a manifestação externa do que está acontecendo no interno. Se eu estou com déficit, estou com queda de cabelo, minha cicatrização está ruim, a minha unha está com problema, alguma coisa interna está acontecendo. Isso é um alerta do corpo, né? Exato. E a pele fica como, doutor? O cabelo que... A pele pode ficar mais ressecada, mais quebradiça. Os idosos vão perdendo a elasticidade da pele. Então, qualquer coisa, essa pele rompe. Né? Uma dificuldade na cicatrização também pode ser indicativo que está em déficit de alguma coisa. Agora, voltando a falar aí dessas doenças respiratórias, por exemplo, a gente está no inverno, né? E como cuidar da saúde nessa estação mais gelada do ano, doutora? Se agasalhar bem, porque tem gente que fala assim, bobagem, esse negócio de agasalho não é besteira. E às vezes a pessoa meio que teimosa, né? Quer sair sem cachecol, não se cuida aí com questão agasalho. Tem gente que não gosta de usar meia. Olha, se a gente for falar para os idosos de modo geral, eu acho super importante. Gorro, meia, cachecol para proteger o pescoço, isso parece lenda, mas é real. A gente pensar nos agasalhos, nos alimentos mais quentinhos, sopas, chá, ajuda muito a manter a temperatura corporal, porque os idosos têm dificuldade na manutenção da temperatura corporal. A gente que mora aqui no Rio, muito mais dificuldade quando nós estamos num ambiente mais frio, para equilibrar essa temperatura. Então a gente pensar que o ambiente que está não pode estar muito gelado, o banho não pode ser nem muito frio, nem muito quente, um banho em temperatura ambiente. Isso é para todos, não só para os idosos, né? A gente tem que pensar nisso. Evitar alimentos muito gelados no inverno, isso tudo tem a ver mesmo, porque o organismo ele vai desperdiçar uma grande quantidade de energia para tentar manter o equilíbrio da temperatura. Então esse gasto energético para criança, para idoso, compromete a nossa imunidade. Então a gente não pode ter nada que dificulte esse gasto energético e essa imunidade. Então a temperatura é uma delas, né? Então se a gente tem que pensar em alguma coisa, a gente manter nosso corpo aquecido no inverno e alimentos quentes. Evitar sair à noite, os idosos, que pegam temperaturas mudanças muito bruscas. Tudo são cuidados que a gente pode ter que são fáceis, né? Exato. Idosos, crianças também, né, doutora? Também. Evitar pé no chão, que a mãe e a avó da gente dizia. É real, né? Exatamente. Manter sempre o pé agasalhado, as extremidades bem protegidas. Certo, doutora. Algo mais a acrescentar? Fique à vontade. Olha, eu queria deixar um alerta de que a gente está tendo infecções, pneumonia, infecções respiratórias sérias nesse momento. Então, se o paciente começou com tosse, um pouco de falta de ar, idoso não faz febre. Então, se fizer um calafrio, uma febrícula, procurar ajuda médica, porque os quadros estão evoluindo muito rapidamente. Então, a gente não ficar esperando muito tempo para procurar ajuda agora, nesse momento, com as doenças respiratórias. Tá certo, doutora Márcia Umbelino, mais uma vez agradeço. Fique à vontade para deixar suas redes sociais, seus contatos aqui para os nossos ouvintes. Olha, o telefone para marcação de consulta é 99-032-5147. E o meu Instagram tem bastante coisa lá importante. DRA de doutora Márcia Umbelino. Tá ok, a gente agradece mais uma vez e até a próxima. Até, conversamos. Beijo grande para todos. Beijo grande, muito obrigada aí. Com a Clínica Geral Geriatra, especialista em medicina ortomolecular, doutora Márcia Umbelino, conversamos aqui no programa Cheias de Graça. Agora às 2h19. Estamos ao vivaço por aqui. Obrigada aí você que está pelo YouTube nos assistindo. Aproveita, deixa o seu like, dá aquela forcinha aí para o nosso canal, para a nossa programação. Siga o canal do YouTube da Rádio Relógio.